Muito bem-vindo à aula 3. Nós vamos falar sobre roteiros e planejamentos de diária, né? Nós vamos falar desses dois aspectos e da conexão entre eles para você executar isso da melhor maneira possível. Bom, primeira coisa a saber é que toda a sua história, toda a sua estrutura já precisa estar de alguma forma pronta, tá? No caso de uma ficção, obviamente você precisa ter, né, todo o seu roteiro já visto, né? E aí já entendendo que você já definiu o mundo, você já definiu, né, a estrutura da história que você quer contar, o tamanho e tudo mais, tudo isso está dividido num formato de roteiro, numa página, né, com as descrições, com os diálogos e com tudo isso de alguma forma organizado. Aí o que é importante, né, e que geralmente é o que o produtor faz, é fazer uma decupagem desse roteiro, observando ali aspectos da produção que serão interessantes. Então, por exemplo, se precisa, obviamente, de uma cena de chuva, você vai gerar isso artificialmente, você vai gerar isso através, né, da instrução meteorológica, do dia que vai chover, você vai filmar aquela cena. Então tem várias possibilidades que podem ser exploradas ali e isso fica ao papel, né, do produtor. Às vezes você tem uma equipe pequena, você não tem esse produtor, você mesmo vai ter que pensar toda essa dinâmica, tá? Mas quanto mais isso tiver planejado e mais você pensar nas hipóteses negativas de algo que pode dar errado, de algo que pode ser estruturalmente ruim, você vai refazer isso. Por isso que é muito importante esse papel de conversa entre o roteirista, né, o diretor roteirista, o só roteirista, e quem é da produção, porque é muito importante essa conexão para entender certos detalhes e também modificar algumas coisas até previamente, antes do momento da filmagem, para que não tenha só aquela coisa improvisada, que dá erro, principalmente no caso de ficção. Já no caso do documentário, as preocupações são um pouco mais diferentes, né? Então, por exemplo, se você vai trabalhar com pessoas que vão ser entrevistadas, você tem que pensar no deslocamento dela, no deslocamento da sua equipe até essa pessoa. Né? Geralmente, o cinema ele trabalha com uma estrutura de set, ou seja, se monta as cenas e se roda várias cenas. Então, obviamente, se seu filme se passa em tempos diferentes, em modelo de produção, às vezes você vai gravar cenas de tempos diferentes no mesmo espaço, de acordo com o dia, né? Então, a decupagem do roteiro, o produtor vai pensar nisso. Já no documentário, a lógica é outra. Você tem que pensar numa dinâmica de geolocalização, no sentido onde estão esses personagens, qual que é a agenda deles, o tempo que você precisa com eles, né, para contar a história que você precisa. Então, tem uma outra lógica que tem a ver mais com o fluxo da própria vida em si, porque a câmera ela se coloca, né, mais ou menos como uma mosca na parede, né, usando a ideia ali do cinema verdade. Né? Ou seja, você vai colocar essa câmera em algum lugar e essa câmera ela vai desorganizar um cotidiano que já tem uma certa rotina. Então é isso que você tem que pensar. Quando esse personagem vai se deslocar, como é que ele está ali, se ele tem possibilidade de locomoção, o tempo de cada filmagem, o tempo de deslocamento da sua equipe entre um lugar de filmagem e outro. Tudo isso você tem que levar em conta ao pensar as diárias, que são o quê? Um dia inteiro de filmagem. Então essa, essencialmente, é a grande diferença entre uma ficção e um lugar no documental, tá? E outros aspectos, claro, é que tem que ter reuniões de equipe, a equipe tem que saber do projeto como um todo mundo tem que falar a mesma linguagem para que o filme tenha uma unicidade estética, né? Uma unicidade enquanto equipe. Por isso que é muito importante você ter uma sinergia de trabalho ali com a equipe, saber as dificuldades que cada um enfrenta, as potencialidades de cada um, para você não ficar batendo cabeça na hora de gravar efetivamente, tá? E pensar, obviamente, nessas questões que são mais dessa ordem de olhar para o roteiro, extrair isso e depois transformar essencialmente numa filmagem. E quando a gente leva para esse patamar da multiplataforma, uma coisa você tem que pensar também, né? Quando, por exemplo, você vai fazer um documentário, você vai usar, né, mais cenas em outras plataformas, é interessante que você dê conta desse todo e dê conta do individual. Então, por isso que o roteiro de perguntas tem que ser muito bom, né? Ou o roteiro, teoricamente, a decupagem do que você quer filmar e demonstrar, para que esses múltiplos formatos possam ser contemplados. Né? Então vamos supor, por exemplo, que você vai entrevistar alguém que vai falar por 1 hora, mas o seu formato ele é um curta-metragem. Então, óbvio que você não vai usar todo o espaço, no máximo você vai usar ali um personagem só, você vai usar 5 minutos. Mas o todo do material você pode usar depois para o YouTube. Só que não dá para gravar de novo. Isso custa dinheiro, isso custa logística. Então, tenta fazer tudo ali naquele momento, mas já sabendo que desse todo você vai ter uma extração de um material que interessa no específico
e uma coisa mais geral que você possa trabalhar em outra plataforma. Acho que vocês entenderam essa lógica. E aí, no próximo episódio, eu vou falar de aspectos da filmagem em si que você tem que se preocupar na hora de você ligar a câmera e ter um bom resultado. Te vejo lá.